Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biblioteca de Bolso. Eu sou a Jéssica e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês todos os meus lidos de abril. E, gente, esse mês foi um mês muito atípico para mim, porque fazia muito tempo, eu nem me lembro quando foi a última vez que eu consegui ler 9 livros no mesmo mês. E teve livro, gente, que passou de 500 páginas. E quando eu fui pegar os livros que eu li dentro desse mês para fazer esse primeiro vídeo aqui de lidos do mês, que é algo que eu quero começar a fazer todos os meses aqui com vocês, eu fiquei muito surpresa, porque eu não imaginava que eu tinha lido tanto. E é muito bom quando isso acontece, né, gente? Porque tem meses que a gente pega livro, que um dos livros faz você quase entrar numa ressaca literária. E nesse mês aqui, todos os livros que eu li, ou melhor, quase todos os livros que eu li, foram livros 5 estrelas, daquelas histórias mesmo, que prende você, não deixa você fazer mais nada enquanto você não termina de ler o livro, e principalmente, que faz com que você entre em outra história com a mesma vontade de continuar lendo que você estava no livro anterior. Então foi um mês, para mim, nota 1000, não esperava mesmo que tivesse sido 9 livros lidos, e eu vou contar todos os detalhes desses livros aqui para vocês. Tem livros de todos os gêneros, gente, então se preparem para passar por romance histórico de espionagem, para baixa fantasia, para romance hot, livros com nada de hot, aqui tem tudo para vocês, então já fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessas histórias que eu vou indicar para vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque faz toda a diferença na minha vida mesmo, gente. Já ativa o sininho das notificações, para você não perder nenhum outro vídeo, porque eu quero começar a trazer todos os meses aqui para vocês os meus lidos do mês. E não esquece do like, gente. E os 2 primeiros livros que eu vou comentar com vocês aqui é a duologia Divinos Rivais. Eu adorei o primeiro livro, que foi Divinos Rivais. Eu tava vindo de algumas leituras mais pesadas, então quando eu peguei Divinos Rivais, que é uma fantasia bem tranquila, bem levinha mesmo, eu adorei. Eu falei, nossa, que gostoso pegar um livro mais suave, que não tem tantos temas polêmicos, uma mitologia que não preciso prestar tanta atenção assim quanto outras. É um livro de fantasia bem suave mesmo. É uma baixa fantasia, indicada para um público pré-adolescente ali, de mais 14 anos, sem nada de hot, mas tem muito romance, e eu gostei muito desse romance entre a Iris e o Roman. A forma como a escritora colocou a questão das máquinas aqui foi super gostoso de ler. A forma como as cartas são inseridas, a forma como os personagens trocam ali aquelas mensagens no começo desconhecidas e depois com o que ali de saber o que um sente pelo outro, foi muito gostoso. Os personagens são cativantes. A história nesse primeiro livro é que me prendeu muito e fez com que eu quisesse ler Promessas Cruéis. E aí foi em Promessas Cruéis que eu me decepcionei um pouquinho sobre essa duologia aqui. Eu não vou falar muito sobre a duologia com vocês nesse livro, porque eu quero só comentar os meus livros de abril, mas eu vou fazer um vídeo só para Divinos Rivais, então não se esquece de estar inscrito aqui no canal, para você saber todos os detalhes dessa minha leitura, e porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, porque são 9 livros. Mas o que pegou para mim? Aqui em Divinos Rivais, eu fiquei com muita vontade de conhecer a mitologia que é apresentada aqui, o porquê dessa guerra entre os deuses. Então, os deuses que guerreiam entre si é o Dacre e a Enva. E o irmão da Iris, ele vai então guerrear a favor da Enva, que é a deusa que guerreia contra o Dacre. E a gente fica sem entender o porquê começou essa guerra. E aqui em Promessas Cruéis, a gente tem essa confirmação, o porquê dessa guerra entre os dois. E aqui o que eu achei fofo e bonitinho, aqui eu já achei a leitura um pouco cansativa, porque a história se tornou repetitiva. Falando para vocês a verdade, Divinos Rivais dava para ser um livro único, porque metade desse segundo livro aqui se repete com temas e questões que já haviam acontecido nesse primeiro livro. Então eu achei a história repetitiva. Divinos Rivais para mim foi 5 estrelas, eu adorei mesmo, apesar de ser uma fantasia muito tranquila. O universo mitológico ele não é tão profundo, você não precisa pegar muitos detalhes deles aqui. A história mesmo é o romance entre os dois, e depois vem a questão da guerra, do que aconteceu com os deuses, a separação, tudo que houve aqui, e depois vem a explicação em Promessas Cruéis. Eu gostei muito de Divinos Rivais, mas eu não gostei tanto de Promessas Cruéis. Eu não consegui gostar de Promessas Cruéis, eu me arrastei para terminar de ler esse segundo livro. É o livro que eu comentei com vocês, que foi o único que eu não dei 5 estrelas, eu dou 3,5 nesse livro aqui, porque eu realmente achei que deixou de ser tratada um dos pontos principais da história, que era a mitologia entre os deuses, o que realmente esses deuses eram, a forma como aconteceu tudo ali não curti tanto, mas Divinos Rivais é um livro que ficou guardado no meu coração, eu gostei muito.
até pelo que eu comentei com vocês, que é uma fantasia que foi tão suave, um romance tão delicado e diferente do que eu estava lendo, que ganhou espaço no meu coração. É aquela fantasia super fofa que a gente fala, mas fechou de uma forma que eu não curti tanto. Mas tudo bem, né, gente? Não são todas as leituras que a gente vai gostar. E aconteceu isso com a duologia Divinos Rivais comigo. Amei o primeiro e odiei o segundo. Quase odiei. Dou 3,5 nesse livro aqui. A minha segunda leitura foi um livro que eu não esperava absolutamente nada. Eu fiquei apaixonada pelo livro. E é um livro curtinho. Olha só essa capa que bonita. O livro, gente, ele tem 125 páginas. Eu li em 4 horas no máximo. Foi assim, super rápido a minha leitura desse livro. Dei 5 estrelas no livro. É um livro do gênero de terror. Só que é um terror que, se você quer começar a ler esse gênero, eu indico ele para você, porque é muito suave. O horror desse livro aqui, ele faz com que você se questione sobre o quanto a gente acredita em histórias contadas pelos antepassados, aquelas histórias regionais. E prende você de um jeito, gente, que você também não consegue deixar a história. Dei 5 estrelas nesse livro. É um livro que eu indico para um público de mais de 14 anos. É uma fantasia de horror super tranquila mesmo. Esse livro aqui é uma antologia de contos, então você vai ter várias histórias aqui. A escritora brasileira, a Nikele Witter, e ela faz o quê, gente? Ela traz essas histórias regionais, muitas delas ambientadas no Rio Grande do Sul, e foi sensacional. A escrita da escritora é muito fluida, ela faz com que você viva e sinta e consiga enxergar situações colocadas ali na história do livro. Eu favoritei demais esse livro aqui. Vale muito a pena você ler esse livro aqui. Eu adorei. E se tornou um dos meus queridinhos, que inclusive dá para indicar para qualquer leitor que quer começar a ler o gênero de horror. Se você quer começar no gênero, pode pegar 17 Mortes. Eu tenho certeza que você vai curtir cada um desses contos aqui. Esse livro aqui, gente, foi um livro que já me tomou mais tempo. Favoritaço, tá? Dei 5 estrelas nesse livro, só que ele já tem aquela história, aquela fantasia, aquela mitologia mais pesada, mais trabalhosa, que você precisa sim prestar atenção em cada detalhe e que traz um pano de fundo que é raro a gente conseguir encontrar em um livro, que é um pano de fundo que vem então das areias do deserto do Marrocos, na África. E é um romance histórico, baseado em 1914, dos acontecimentos que marcaram a história da humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial. Nesse livro aqui, O Olho de Gibraltar, foi um livro que realmente eu não esperava absolutamente nada dessa história. A capa ela não me falava o que eu iria encontrar de história tão bem construída. O escritor aqui, ele teve que estudar muito para escrever esse livro aqui. Ele traz, assim, relatos do que aconteceu antes desse primeiro grande conflito. Tem uma parte aqui do livro que o escritor ele mostra toda a pesquisa que ele fez sobre as grandes potências da época, que eram a Alemanha, a França, a Inglaterra, todas as potências que estavam envolvidas na construção desse primeiro grande conflito que aconteceu. E o escritor ele escreve então um romance que ele mostra pra gente os passos, tudo que aconteceu antes de se dar o grande conflito. Eu indico ele para mais de 14 anos. Se você é um leitor que aprecia livros, que tem contexto histórico, se você gosta do Brandon Sanderson, se você curte Ken Follett, com certeza O Olho de Gibraltar é um livro para você, porque ele se assemelha muito na escrita, na pesquisa mesmo histórica para trazer a construção dos seus livros. Esse livro aqui, gente, o escritor Sérgio Rossoni, ele foi incrível em construir todos os detalhes aqui. O protagonista é o Ben Young, que é um ex-militar britânico que está vivendo no Marrocos, aprendendo a cultura, e ele já não veste mais a farda. Só que acontecimentos levam ele no meio desse conflito com essas potências. Ele conhece então a Namira, que também está inserida dentro desse contexto, essas potências que estão planejando algo terrível, nunca visto antes no mundo, e juntos eles vão então tentar desconstruir tudo isso, tentar vencer essa questão e não deixar que tudo isso aconteça. Só que conforme as coisas vão acontecendo, se mostra muito difícil ir contra tudo isso. O plot do livro aqui é incrível. Eu adorei conhecer mais sobre as areias do deserto. O escritor ele tem uma criatividade muito grande em trazer temas locais mesmo dessa região. Teve coisas que ele colocou aqui que eu quase acreditei que realmente existiram, como o fogo do deserto que acontece aqui. Eu achei sensacional. Foi uma história que me prendeu muito. 5 estrelas e eu indico para vocês. Esse é um livro, gente, que eu gostaria muito de ver ele hypado, que mais pessoas conhecessem essa história aqui, porque vale cada minuto da sua leitura. Eu espero que você conheça e leia e depois me conte todos os detalhes, porque esse é um livro raro de se encontrar, gente. E eu sei que você
você dificilmente vai ter lido uma história com o pano de fundo que tem aqui. Leia esse livro, gente, e depois conta pra mim, porque vale realmente a sua leitura. Um thriller policial que me tirou o fôlego, que não deixou que eu fizesse absolutamente mais nada enquanto eu não terminasse de ler o livro, é o livro Identidade. Que thriller! Sensacional esse livro, 5 estrelas. O escritor é o Tom Cooper, uma mente, gente, que construiu uma das melhores histórias que eu li até agora, nesse ano de 2024. Aqui a gente vai conhecer o Alan Cerqueira, que é um médico que ele é o presidente de um grande hospital muito bem colocado ali no Rio de Janeiro. Só que acontece um acidente com ele, ele perde toda a memória dele. Ele tenta descobrir a verdade sobre si mesmo, ele acaba se chocando com a pessoa que ele foi no passado. É um thriller de tirar o fôlego. Eu me apaixonei por toda a história. O plot desse livro aqui é um plot de milhões, realmente. Nada me preparou para esse plot. Eu não consegui adivinhar que realmente era aquilo. Você fica, gente, chocado quando você descobre o plot da história e foi sensacional. Dei 5 estrelas, favoritaço. O escritor ele foi brilhante com os pontos que ele colocou aqui. Um thriller policial que faz você ficar duvidando de todo mundo. Todas as pessoas aqui dentro dessa história eu duvidei. Eu duvidei da filha, eu duvidei da esposa, eu duvidei dos amigos, eu duvidei até do próprio personagem. Falei, gente, é a mente dele que tá pregando uma peça nele, e no fim não era nada disso. O escritor foi fantástico nesse livro, um dos meus favoritos do ano. Vocês vão ver eu divulgando esse livro muito aqui, porque ele merece um hype, assim como o Olho de Gibraltar. Identidade também é um livro desconhecido, mas que você tá conhecendo agora. Eu tenho certeza que você vai adorar esse thriller policial. Esse livro aqui, gente, que eu vou falar pra vocês, foi um livro que eu comprei porque o tema dele é vampiros. E vocês sabem, vocês que já me acompanham aqui há algum tempo, que eu sou fissurada por histórias vampirescas. Eu adoro vampiros. Desde quando, gente? Desde Drácula. Então, eu sou apaixonada por esses seres. E quando eu vi que tava vindo aí mais uma fantasia paranormal, com vampiros, ali vampiros bem cruéis, de certa forma, eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro, eu quero saber, quero conhecer essa história. Tem resenha já completinha aqui para vocês no canal. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo e também aqui em cima nos cardzinhos para vocês conhecerem, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Gente, eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque, como eu disse, tem resenha. Assistam o vídeo, vejam o meu surto. Foi uma das minhas melhores leituras também no começo desse ano de 2024. A Serpente e as Asas Feitas de Noite foi uma surpresa pra mim. Me lembrou muito Jogos Vorazes, uma mistura de Vampiros com Jogos Vorazes, com Enemies to Lover, tem Hot. Fogo no Parquinho. Não esperava também tudo isso de fogo no parquinho, não. Tava só esperando aqui a história vampiresca, e aqui a escritora nos entregou muito mais. A escrita da Carissa é maravilhosa, gente. Eu li esse livro aqui em um dia, sério, eu não fiz mais nada, eu não trabalhei, inclusive, eu deixei a minha vida particular de lado só para viver no mundo da fantasia, porque eu precisava saber tudo o que aconteceu nesse livro aqui. A Oraia é uma protagonista que eu adorei conhecer. O Vicente foi o personagem que me arrancou muitas lágrimas, gente, que personagem incrível. Apesar da crueldade, apesar de ser um vampiro que é totalmente diferente do que eu gostei nessa história aqui, porque geralmente as histórias vampirescas vêm com aquele pano de fundo de trazer o vampiro com sentimentos humanos, né? Já trazer aquela coisa mais humana entre os dois. E aqui não, o Vicente, que realmente é um vampiro, né? Um vampiro criado, ele tem o sentimento dele, assim, que você vê que é algo diferente pela Auraia, mas mesmo assim ele ainda tem os traços de crueldade, a frieza ali de um vampiro. E no final, quando ele acontece tudo aquilo, eu chorei muito, eu não posso lembrar, se eu vou chorar aqui de novo com vocês. Foi incrível. Eu adorei essa fantasia. Um dos meus favoritos. Indico para todo mundo, sabe? Que livro sensacional. Favoritaço, 5 estrelas. O Rain foi um protagonista incrível para mim também. Não esperava o final dessa história, o plot ali do final. Ai, eu não sei se eu fico feliz pelo final ou se eu fico triste, porque tinha um personagem aqui que eu me apeguei, da forma dele ele amava, da forma dele ele protegia, da forma dele ele construiu uma personagem extremamente forte, e quando aconteceu tudo aquilo, eu tava quase igual o Vicente lá, segurando na arquibancada, louco, desesperado pra saber. A escritora, ela fez o dever dela, ela conseguiu fazer com que eu me emocionasse, ela fez com que eu conseguisse sentir todas as emoções dos personagens, e por isso eu aguardo ansiosamente o próximo livro dessa série aqui dos Nascidos da Noite, porque o livro, ele é sensacional. Indico pra vocês, 5 estrelas, e ó,
Sem palavras para definir tudo que esse livro fez eu sentir. O próximo livro, gente, que eu li é um dos hypados também. E vocês estão vendo que eu li muitos livros hypados, que não acontece sempre aqui no canal, que eu sempre leio os livros que são bem desconhecidos. Mas esses livros aqui valeu realmente o hype. Eu comprei esse pelo hype e também surtei pelo hype, valeu cada minuto. É um livro que tá tendo muita polêmica em cima dele, gente, mas para mim ele é favoritaço, 5 estrelas. Quarta Asa foi um surto. Eu amei o Shaden, eu amei a Violet, eu amei os dragões, eu amei a questão familiar da Violet com a mãe dela, que é uma mãe narcisista, né, galera? Pelo amor de Deus, que mulher é aquela? Com uma mãe dessa, você não precisa de inimigo. Você já nasceu do ninho do inimigo com uma mãe igual a da Violet. Mas eu amei a protagonista. É uma fantasia paranormal, gente, Enemies to Lover. E eu não consegui largar esse livro. Tem cena hot, sim. Tem hot aqui, um hot bem bom também, que eu fiquei, uau! Uau! Não estava esperando. Aqui no livro já tem um aviso de conteúdo para adulto. Eu amei o livro, dei 5 estrelas. Amei o Shaden, a história dele. Também amei a Violet, a resiliência dela. E eu não vejo a hora de lançar o próximo livro da série, gente. Indico para vocês, se você ainda não leu, leia. Tem um vídeo resenha que eu falo só sobre Quarta Asa, assista, porque lá tá completinho para vocês. Noiva também foi um dos hypados desse mês que eu li em um dia. Esse livro aqui eu também fiquei obcecada. Foi o primeiro livro que eu li da Lee Hazelwood com um tema paranormal. Eu sempre li os livros dela de romance com comédia, eu achei incrível. E aqui ela se atreveu então a trazer um romance paranormal pra gente, né? Mas só para te avisar, eu dei 5 estrelas nesse livro. Eu realmente adorei. Aqui tem tudo que eu gosto, lobos, vampiros, e aqui também o conteúdo bem adulto, gente, porque o hot daqui eu não estava preparada. As cenas de sexo desse livro são extremamente gráficas. O que foi a cena do nó? Aqui a gente conhece a Misery, que é filha de um dos vampiros mais poderosos, e ela é obrigada a entrar no casamento de conveniência ali para manter a paz entre as espécies. E ela casa então com o Alpha, que é o Lowe. Só que nesse relacionamento eles não confiam um no outro, com certeza, mas o Lowe realmente não deveria confiar na Misery porque ela tem os próprios objetivos dela para ter entrado dentro desse casamento. Só que quando o Lowe começa a conhecer ela também começa a conhecer ele, vê que existem coisas muito mais intrínsecas ali, porque a Misery é uma vampira que foi criada totalmente fora do ninho dela, então ela não é como as outras vampiras, e o próprio Lowe também não é como os outros licanos, que são os lobos aqui dessa história. É um Enemies to Lover também, gente. A história, assim, entre os dois, a fantasia mesmo vampiresca, é muito suave. O foco mesmo é na descoberta do que está por trás de toda aquela manipulação entre as espécies e no romance entre os dois. Aqui o negócio pega fogo e eu não sei como esse livro aqui, gente, não pegou fogo na minha mão, porque a escritora aqui traz um hot bem explícito. Adorei o livro, indico para vocês, se vocês gostam desse tema, fica a dica para vocês, se você não leu Noiva, leia, porque vale mesmo a pena. Uma leitura rápida que, apesar de ter mais de 400 páginas, eu li rapidinho, muito fluida. A escritora ela vai prendendo você a cada virada de página, a cada plot. Tem muitos plots incríveis aqui. Que bom que eu fiz essa leitura, que bom que eu li esse hype, porque realmente valeu a pena. Para fechar, gente, esse vídeo, eu vou trazer uma HQ para vocês que eu li. Eu adoro HQs e eu vou começar a trazer mais HQs aqui pro canal agora. E essa HQ aqui me surpreendeu, mas ela é muito pesada. Ela é uma dark fantasy. Na verdade, assim, poucas HQs são suaves, né? E essa daqui, ela cumpre o papel dela de ser bem pesada, até porque ela traz um bruxo mago negro, né? Ela traz um bruxo aqui que trabalha com forças ocultas, com ocultismo. É uma fantasia que faz a sua cabeça daqueles booms, assim, sobre escolhas, as consequências das nossas escolhas. 5 estrelas. Essa HQ aqui, eu tenho certeza que você não conhece, gente. Nem eu conhecia. Foi um achado que você precisa achar aqui comigo, porque já coloca no seu carrinho essa HQ, porque vale muito a pena. A HQ chama Cria Corvos. É uma das HQs mais bonitas que eu tenho. O traço dessa HQ é incrível, a ilustração tá linda. Apesar dessa HQ ser em preto e branco, que eu tenho dificuldade de gostar de HQs em preto e branco, essa daqui me surpreendeu em tudo, porque inclusive o fato de ser preto e branco conseguiu fazer com que eu entendesse mais a história, porque ela fica dentro daquele obscuro da mente, ela fica dentro daquela profundidade, sempre ele está dentro da escuridão. Sério, conheça essa HQ. A HQ então é a Dark Fantasy, eu indico ela para um público
com mais de 16 anos, porque os temas são pesados. A gente vai acompanhar a história do bruxo. No começo a gente fica muito perdido, sem entender o que aconteceu com ele, porque ele tá atrás de uma areia de um lugar muito específico, porque ele quer fazer um trato com alguém. Ele quer trazer de volta uma pessoa que ele perdeu, e ele quer tentar corrigir os erros dele, porque ele é um bruxo exilado. E o exílio dele é o pior exílio do mundo, porque ele nunca vai encontrar a morte, ele nunca vai encontrar um descanso, mas a gente quer saber o porquê dele estar nesse limbo, e aí a história vai contando pra gente. O que eu posso dizer é que é uma HQ que eu dei 5 estrelas, é pesada assim em muitos aspectos. O final foi um plot assim incrível, eu adorei o final dessa HQ, gente, sinceramente, você precisa conhecer essa HQ ainda hoje. A escritora que é a Paula Andrade foi muito feliz em toda a construção, na história, no porquê o bruxo fez isso. Eu posso dizer que eu odeio a irmã dele, que a irmã dele para mim foi o calcanhar de Aquiles mesmo. Tudo que aconteceu, todos os esforços dele. No finzinho, eu quase me emocionei. Eu fiquei naquele momento de reflexão, assim, tipo, nossa, o sentimento dele levou ele a tomar uma decisão errada e as pessoas que estavam em volta dele não tinham esse mesmo sentimento. Vale a pena que você conheça essa HQ aqui. Esses foram os meus 9 lidos do mês de abril. Foram leituras incríveis. Eu indico ela para vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu quero trazer todo mês os meus lidos. Com certeza vão ter livros que você não conhece, que vai valer a pena que você conheça. Me ajude a engajar essa comunidade aqui, a crescer cada dia mais. Então, se você já leu algum desses livros, qual livro você leu? Põe aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber se você também leu algum desses livros. Compartilha com seus amigos esse vídeo aqui para eles começarem a conhecer histórias novas que fogem totalmente dos livros que são os mais hypados, como o livro Identidade, como o livro Olho de Gibraltar. Gente, são livros incríveis que mais pessoas precisam conhecer, e também os livros hypados, que quem não leu precisa ler. Eu vou ficando por aqui, gente, desejando que todas essas leituras sejam tão incríveis para você quanto foi para mim. Aqui na descrição vai estar todos os links desses livros. Comprem pelos meus links, porque me ajuda demais. Eu ganhei uma comissão ali pela Amazon. Ajuda eu a comprar outros livros aqui pro canal. E não esquece de acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Um beijo, gente, e nos vemos em breve.